Vamos ler a palavra de Deus, Gênesis, capítulo de número 4. Gênesis, capítulo de número 4. Vamos ler o versículo 2. Vamos ler o 2 e o... Vamos ler o 2, o 3 e o 4. Diz assim: voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Por isto, Caim enfureceu o seu rosto e se transformou. Sente-se, por favor. Eu quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, por essa oportunidade de estar aqui e agradecer, pastor Leidiel, muito obrigado pela oportunidade. Deus abençoe grandemente, cada dia mais, a família The Blue. Nós estamos aqui há pouco tempo, está fazendo um ano e pouquinho que estamos entre os irmãos e estamos muito felizes e agradecidos a Deus. Queridos, esta palavra é uma palavra que fala sobre a criação. Eu sei que os irmãos estão bem cientes de que nós também estamos estudando na EBD sobre estas passagens que nos são muito conhecidas. Mas foi o que o Senhor colocou no meu coração esta noite. Nós temos aqui uma parte relatada sobre a criação. Nós temos um início, na verdade, o mundo dos homens, ele gira sempre em torno de um começo e um fim. Ele gira em torno de algo que começa e termina. Na verdade, isto gira em torno somente do mundo dos homens, porque eu e você sabemos que no mundo de Deus, a eternidade é que governa, amém? Então, nós temos aqui o que começa e termina. Estamos entre algo que, na verdade, está falando na nossa linguagem, o início de coisas. Não está aqui a criação do mundo falando sobre o início de Deus, mas estamos falando sobre algo que nós conhecemos a partir da criação. Mas a Bíblia nos fala que aqui tudo começa a partir de uma família. E o que eu acho mais interessante é que nós temos uma peculiaridade, algo muito comum. Quando olhamos para esta passagem, não vimos algo tão diferente que estamos acostumados a viver nos nossos dias, nos dias de hoje. Por quê? Porque aqui começa algo em cima daquilo que é natural a nós. Começa falando sobre um agricultor, uma agricultura, uma agropecuária. Está falando sobre uma profissão. Está começando a dizer sobre dois irmãos. Isso tudo para nós parece tão natural. Hoje em dia a gente ainda fala sobre isso e parece que, então, na criação do mundo, por exemplo, poderíamos ter uma linguagem totalmente diferente, mas aqui a agropecuária é tão conhecida no início de tudo quanto é conhecida nos dias de hoje. Nós conseguimos observar nesta palavra quanto eu e você, a partir do momento que lemos a palavra, nos tornamos dentro dela, nos tornamos parte dela. Deus não fez nada aleatório para que a gente se achasse alguém alienígena da palavra, mas a gente se encontra dentro dela, se acha dentro da palavra. Isso é o que é o mais bonito, é o que é o mais marcante. Eu não vim falar aqui algo esta noite que você nunca ouviu, mas vim falar de uma palavra que você está acostumado a ouvir, de uma palavra que toca o meu coração e toca o seu, de algo que você está vendo que é tão particular da Bíblia quanto particular dos nossos dias. Mas nós temos uma tendência como seres humanos a olhar para tudo isso e pensar que nós, porque vivemos nos nossos dias, somos tão atuais, somos tão diferentes das gerações que passaram e de tudo aquilo que a gente sabe na história que aconteceu. Mas esta busca por atualização, esta busca pelo futurismo, esta busca por estar sempre atualizado com as coisas é muito bom.
nós não podemos parar no tempo, seria loucura da nossa parte ficar atrasado com as coisas. Nós precisamos correr, e o nosso século até nos empurra para frente. Os nossos dias fazem com que a gente ande, com que a gente não pare, com que a gente caminhe, com que a gente avance. Então, isto tudo, olhando para a palavra de Deus, a gente observa que nós realmente tivemos um avanço muito grande. Provavelmente esta agricultura fosse algo muito manual, fosse algo muito iniciante, que a gente não pode fazer nem ideia. Hoje trabalhamos com máquinas, com robôs e tantas outras coisas. Está tomado de conhecimento, e não só a agricultura, como todas as profissões e todas as áreas em que nós conhecemos. Nós estamos em um mundo que avançou, que correu. Parece que olhando para o Gênesis, olhando para a palavra de Deus, aquilo que se encontrou, que aguçou a curiosidade de Eva, quando Eva foi ali compactada, foi inicialmente trazido uma informação a ela. Essa informação era de que, olha, você pode ter o conhecimento esclarecido, você pode ser alguém que tenha a sua mente esclarecida, e o conhecimento pode vir sobre a tua vida, tanto do bem quanto do mal. Ela desejou o conhecimento. Parece que isso ainda continua dentro do ser humano, e graças a Deus por isso. Queremos continuar desejando o conhecimento. Agora, uma coisa que parece que não é tão coerente, é que nós avançamos tanto. Se for olhar para a agricultura do começo e a agricultura de hoje, é quase irreconhecível pelo tamanho do avanço do conhecimento que a gente teve. Porém, se formos olhar para os primórdios dos mesmos pecados que se iniciaram antes, são os mesmos pecados praticados agora. Parece que a gente avança tanto numa área e regride tanto em outra área, e fica na mesmice e parado no tempo quanto aos mesmos erros contra o nosso Deus, aos mesmos pecados contra o nosso Deus. E isso só nos aponta que eu e você precisamos nos arrepender, nos avaliar e dizer: Senhor, se não for tu, não adianta uma mente brilhante, não adianta correr contra o tempo, não adianta avançar e saber que estou tão além, tão à frente daquilo que ficou como base um dia, e que como plataforma agora nós avançamos tanto, estamos tão longe, mas ao mesmo tempo errando nos mesmos erros, nos mesmos defeitos, com as mesmas problemáticas de sempre. Nós precisamos estar em Deus para que isto não aconteça. Por isso que só quem avança, por isso que a prosperidade em Deus, ela não está condicionada somente a posições e ao ter. Ela está condicionada ao ser em Deus, ao ser fiel, ao ser prudente, ao ser sábio. E tudo aquilo que indica em Provérbios, quando Provérbios fala sobre o conhecimento, ele induz, ele nos motiva. E ele diz: olha, avance em conhecimento e sabedoria. Porque o conhecimento pode te levar a conhecer muito, mas as práticas antigas. Você anda tanto, mas regride tanto. Nós avançamos tão à frente, mas ao mesmo tempo caminhamos tanto atrás. E a mesma rebeldia, e o mesmo processo de avareza, de destruição, de lascívia, de ódio, de contenda, ainda faz parte de uma geração tão atualizada. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Mas olhando para isso, precisamos pedir a graça e a misericórdia de Deus a cada dia. Sabendo disso, nós vimos que nós só temos um que realmente é atualíssimo em todas as coisas. E este é o nosso Deus. Sempre foi e sempre será. Tem pessoas que nos nossos dias, e nós temos visto isso muito, não só eu, não estou falando nós, somente eu, mas nós, eu e você, todos nós aqui, sabemos disso. Nós temos visto nos nossos dias pessoas que ainda procuram negociar com Deus, procuram negociar com as coisas de Deus, como se Deus fosse alguém de negócio, como se Deus, aquele Deus que programou uma receita tão elaborada, tão certa, para que eu e você vivamos debaixo da sua proteção,
ele por tanto tempo ter se passado, pode ter esquecido de alguma coisa e pode agora estar facilitando um pouquinho para nós. Deus nunca nasceu e nunca vai morrer. Na verdade, Deus nunca vai morrer para que outro Deus nasça no seu lugar. Para que diga, olha, nasceu um outro aí melhorzinho, mais bonzinho, que facilita um pouco. Não, Deus é bom em todo tempo. Deus é bom ontem, hoje e será eternamente. Aleluia. E por este motivo é que nos alegra. Porque se nós tivéssemos um Deus que de vez em quando, em algum tempo, tivesse que morrer para vir outro, a gente não teria certeza de nada. Mas este Deus sempre existiu e sempre existirá. E o que foi um dia, sempre será, porque o que rege a eternidade e a sabedoria do nosso Deus. Aleluia. Quando olhamos para tudo isso, eu percebo que logo abaixo, no capítulo onde nós lemos, no versículo 4, capítulo 4, versículo 4, no finalzinho, fala sobre uma oferta de Abel e uma oferta de Caim. Nós estamos aqui numa outra dimensão. Veja que o capítulo 4 começa falando sobre o secular da vida desses dois moços, desses dois irmãos. Começa falando sobre a profissão que escolheram, embora a gente saber que naquela época não tinha muito o que escolher, né? Então, sobrou agricultura e agropecuária, sobrou cuidar realmente do gado, das ovelhas, e sobrou plantar sobre a terra, porque eram coisas que realmente eram iniciante de todas as coisas, então o princípio de todas as coisas, e assim foi feito. Mas, a partir desse secularismo, daquilo que eles escolheram praticar, fazer, eu até acredito que esta escolha deles, porque eu sei que você deve ser muito família também, e quando a gente é muito família, a gente tem a tendência de botar os nossos filhos sentados, então a gente começa a conversar com eles e dizer, olha, assim foi, assim você pode fazer, quem sabe, a gente dá ideias aos filhos, quem sabe Adão e Eva fizeram a mesma coisa, olha, a gente recebeu, vocês não estavam juntos, vocês não participaram da reunião, mas a gente teve uma direção, nós precisamos trabalhar, porque agora, a partir daquilo que precisamos comer, saciar a nossa necessidade física, então é necessário que se trabalhe do suor do nosso rosto, virar o nosso pão. Vocês precisam escolher o que fazer. Então, um escolheu fazer plantar e o outro escolheu cuidar das ovelhas. E por este motivo, eu acredito que eles foram bem instruídos, bem educados. Veja bem que mais abaixo vem a segunda explicação sobre uma outra área da vida deles, que agora o secularismo fica em cima, e logo abaixo no versículo 4 começa dizendo que Abel oferece uma oferta e Caim oferece uma oferta. Veja que eles passaram isso para os filhos também. Eles explicaram, olha, é necessário que não só se trabalhe para ter o pão, ou comer daquilo que eu e você precisamos, mas também é necessário que a gente adore a Deus. Eles receberam a instrução de adorar a Deus. Eles não tiraram esta ideia da cabeça, porque Adão e Eva tinham tido experiência lá atrás. Então aqui houve uma luz, houve uma ideia de pai e mãe, temos que adorar a este Deus. A gente estragou tudo, mas agora a gente precisa fazer alguma coisa. Existe uma promessa que Ele nos fez, então é necessário que a gente creia na promessa estabelecida. Veja bem que isto tudo aconteceu, mas 2 cultos lhe foram prestados. Um culto prestado simplesmente agradou totalmente a Deus. Deus se agradou do que ouviu, do que viu, do que lhe foi oferecido. E a Bíblia diz que no outro culto, o culto de Abel, a oferta de Abel e o seu sacrifício não foi aceito. Irmãos, Deus nunca erra. Quando Ele detecta algo, nós não podemos subestimar a Deus de hipótese alguma. Deus nunca erra quando Ele detecta alguma coisa e Ele dá a sua sentença. Veja bem que Caim, ele não havia enfurecido o seu rosto, não havia dado demonstração nenhuma de que alguma coisa estava errada no seu sacrifício, mas, embora diz um pouco antes que ele demorou um tempo e depois de um tempo, mas nós não vimos aqui
os passos, as marcas, ou até mesmo as evidências de alguém que estava furioso. A gente só vê um sacrifício não aceito. Esse sacrifício não aceito, a gente quando lê a primeira vez, e muitas vezes a gente lê e parece assim, será que Deus não foi injusto? Será que Deus não... E se Deus gostasse de Caim, não gostasse de Abel, o que será que aconteceria? Não, olha, Deus não erra. Quem errou foi Caim. Caim erra quando ele faz uma oferta a Deus, quando ele oferece uma oferta a Deus, e quando esta oferenda, ele pensa que engana, que Deus não ia detectar, que no sacrifício dele haveria, em vez de sacrifício e adoração, haveria uma maldade por trás daquilo ali escondida. Na verdade, a capa de adoração, a capa de santificação, a capa até mesmo a apresentação de um sacrifício, isto somente era uma camuflagem. Mas Deus não precisa do o passo depois, Deus não precisa da evidência após, para ele detectar o que já estava no coração. Deus conhece coração desde o princípio. Deus conhece intenção desde o princípio. A gente não engana porque temos uma carinha de bonzinho, porque somos bonitinho por fora. A gente não engana com a cor dos olhos. A gente é detectado por um Deus que sempre foi e sempre será o mesmo. E nós temos que acreditar nisso. Aleluia. E quando nós olhamos este processo em que Deus olha e detecta o semblante de Caim, ele já havia rejeitado, ele não havia aceito já a sua oferta, o seu sacrifício, a sua adoração. Então, Abel havia sido aceito. Veja que aqui se levanta já, aqui começa um segundo grande problema na história da humanidade. O segundo grande problema na história da humanidade começa exatamente entre dois irmãos que agora, olhando um para o outro, um não faz ideia do que o outro está sentindo, mas ele com um rancor terrível no coração, porque seu irmão havia sido aceito por Deus e ele não, transformou-se o seu semblante. Queridos, eu sei que esta noite estamos todos aqui em crentes, santos, fiéis a Deus, homens e mulheres justos. Nós não podemos esperar que isso seja detectado por pessoas que não conhecem a Deus ou até mesmo por injustos. Mas este perfil de que houve um problema de aceitação, que houve uma inveja, foi exatamente em quem fez sacrifício também. Aparentemente seriam dois justos. Só Deus consegue detectar dentro do seu povo aqueles que estão fazendo realmente com o coração voltado, entregue, desejosos, que acreditam naquilo que estão fazendo. Quem sabe esta noite você está aqui numa terça-feira. Quem sabe você desejaria que muitos da sua família estivessem com você, mas você está aqui. E eu vou dizer uma coisa para você esta noite: o teu coração está sendo sondado pelo Senhor Jesus. O teu coração está sendo sondado por Deus. Ele vê exatamente o que se passa dentro do nosso coração. E isto tudo aconteceu dentro de um mesmo sacrifício. Um ofereceu, o outro ofereceu. E o semblante se transformou. Só que logo após, esta parte espiritual, esta parte religiosa que acontece entre os dois irmãos, vem logo abaixo a natureza pecaminosa avançando, saindo de dentro para fora numa velocidade terrível. Na mesma velocidade que ele agora fica com raiva, que embravece, que o seu rosto se transforma. A Bíblia diz que Deus não faz diálogo com Abel, mas chega em Caim. Aqui está a ação missional de Deus, quando Deus entra na história, quando Deus entra para intervir, para não deixar com que o erro aconteça.
A gente às vezes se cansa de errar. E veja que na história, a gente sabe exatamente como o erro é ruim e aonde ele vai nos levar. Olha, eu sei que nós estamos em culto de ensino, eu quero usar palavras um pouquinho mais fortes, mas eu sei, irmãos, que a gente quando observa casos de prostituição, casos de tantas outras coisas, como pecados que na hora você vê que a consequência dele é terrível, que é uma consequência desastrosa, você observa que esta pessoa, não é que ela não sabia que este pecado levaria à ruína. Não, ela sabe. Ela tem consciência disso. Mas, às vezes, a natureza bate tão forte ao coração e foi isso que Deus falou com ele. Se tu tivestes agido bem, se tivestes feito bem, mesmo assim, não seria certo que serias aceito. Porque o bem que fizemos não é o bem de Deus. O bem que fizemos, ele ainda precisa ser, ele precisa estar cobrido, ele precisa estar debaixo. Desculpa, irmãos, eu estou um pouquinho nervosa com esses dois aqui, né? Ele precisa estar debaixo. Ele precisa estar abaixo. Ele precisa estar abaixo a misericórdia de Deus. Ele precisa estar abaixo a misericórdia. Porque você observa bem que mesmo eu e você fazendo bem, às vezes o nosso bem, se não for abaixo a misericórdia de Deus, então nós não precisaríamos nem da justificação. Não precisaríamos, então seríamos justificados pelos bens que cometeríamos, que faríamos, pelas obras que nós então faríamos. Mas não, a Bíblia diz que não. Ele disse, se fizestes o bem, se fosses fazer o bem, não seria certo que serias aceito, então fizestes o mal, porque o mal bateu a porta do teu coração, mas você precisa resisti-lo. Irmãos, nós estamos em um mundo que a distração tomou conta de todas as áreas. Tem gente distraída com tantas coisas. E a distração está roubando a nossa fidelidade. A distração, ela está roubando aquilo que eu e você temos como bem mais precioso, que é a nossa entrega, que é a nossa adoração, o nosso cuidado diante de Deus. E a Bíblia fala que agora, se ele tivesse resistido, não é que Caim era tão pior do que Abel. É porque Abel, certamente, resistiu quando bateu na porta do seu coração, também o efeito, o resultado da queda de seus pais. Não tem como eu me enquadrar mais santa do que você. Não tem como você se enquadrar mais santo do que eu. Não há nenhuma palavra que nós possamos pegar como se nós simplesmente fosse mais justos um mais do que o outro. Não, a Bíblia diz que não há um justo sequer. Não há um justo sequer. Então, se não há um justo sequer, aleluia. Eu e você aqui esta noite, estamos sabendo que na porta de Caim bateu a vontade, o desejo, e ele praticou. Mas na minha e na tua porta, pode bater esta noite o desejo de fazer algo que de repente até mesmo nos leve a nos comprometer, não seja um pecado grave, mas está nos levando a nos comprometer. A gente não consegue ter totalmente aquela entrega como gostaríamos, e a nossa adoração, quem sabe, ficou comprometida, quem sabe o sacrifício oferecido ficou comprometido, mas ele está dizendo, basta resisti-lo, resista ao mal e ele fugirá de vós. Aleluia! É preciso resistir. E esta resistência que nós temos que fazer, esta parte em que temos que resistir, mostra o esforço de cada um de nós, pelo que desejamos fazer, pelas nossas escolhas. A Bíblia nos deixa claro que nós precisamos correr atrás temos que ter esforço para chegar ao céu. É com esforço que adquirimos o céu. Então, é com esforço que resistimos às tentações e às agruras e às amarguras deste mundo. Aquilo que nos bate à porta. Queridos, Deus falou com Caim. Deus não falou com Abel, mas falou com Caim.
E aqui, logo um pouco à frente, nós conseguimos observar que, em meio a este diálogo, Deus vai até o fim, trazendo uma sentença, trazendo uma ordenança, uma ordem agora do que aconteceria após esta situação em que ele mata o seu irmão e também não se arrepende, não tem sinais de arrependimento. Ele simplesmente diz que não sabe do irmão, não sei onde está, não sou responsável por ele. A Bíblia diz que a partir daí, então, Deus dá uma sentença, e a sentença é tão dura, a sentença é tão forte, que ele agora percebe que viver não é simplesmente obter um corpo. Matou o irmão, tirou o corpo do irmão, pensando, olha, Deus deu uma sentença a nós, a meus pais, que os homens a partir da queda morreriam. Então, vão morrer. Só que ninguém tinha provado a morte até então. A morte era enigmática, ainda ninguém sabia da onde e como aconteceria. Então ele pensou, olha, eu não quero que meu irmão seja aceito por Deus e eu não. Eu tenho que tomar uma decisão, eu preciso fazer alguma coisa. Então, já que tem uma morte aí no ar, parece que morre, parece que a morte vem, Então vamos fazer o seguinte, a sentença máxima de Deus para o homem, vou usar ao meu favor. Vou matar meu irmão. É tão ruim, é tão difícil para nós aceitar que vamos morrer, mas para mim já até está ficando bom, porque eu não quero morrer, mas eu quero matar. Então tirou a vida do irmão. E parece que olhando assim, fica tão distante da gente e ao mesmo tempo, não. Porque hoje nos nossos dias, ninguém está matando, destruindo vidas. Às vezes fisicamente, às vezes não. Às vezes emocionalmente, tantas outras coisas. Utilizam daquilo que é mal ao seu bem prazer e ao seu benefício. Olha, o que mais observamos aqui é a frieza de que o bem-estar para ele tornou-se agora algo, parece que resolveu o problema, então agora eu estou bem. Eu não tenho mais problema algum, mas Deus chega com a sentença e ele percebe que o irmão dele agora, a voz do seu irmão clamava da terra. A Bíblia diz que a voz do irmão clamava da terra. Ele diz como se fosse um promotor de justiça, que promove a justiça. Escute da terra. Escute através da terra o grito que clama do seu irmão que morreu. É como se fosse, chamo a terra por testemunha. Tantas pessoas nos nossos dias, mas naqueles dias, pouquíssimas pessoas. A Bíblia fala de 4 aqui, mas certamente Adão e Eva já teriam mais filhos. Mas vejam bem, que agora não importa a quantidade de pessoas que existia no mundo. A Bíblia diz em Deuteronômio que ele chama a terra por testemunha. E ele diz, ó terra, tu és testemunha, que oferecido foi a bênção e a maldição. E aí ele faz um conselho, escolha a bênção para que vivas. Deixe a maldição e escolha a vida para que vivas. Então a terra, ela é testemunha de Caim. Caim não sabia que a vida poderia ser possível a partir do corpo. Mas agora ele tem um juízo sobre a sua cabeça. E ele começa a dizer, não sabia que viver no corpo, quem sabe, mais ou menos nessas palavras, viver no corpo seria tão difícil, mas antes morrer. Se alguém me encontrar por aí, vai me matar. E aí Deus diz para ele, não vai te matar. Era melhor morrer do que ficar vivendo. Nos nossos dias a gente encontra, mais ou menos a esse nível, pessoas que têm corpo, que respira, toma água. Vou aproveitar.
tem corpo, toma, bebe, respira, até conversa. Caminha, anda, trabalha, mas está morto. É Caim, está morto. E quando está morto, não sente. Veja que ele sente só o peso da sentença. Ele não sente por não ter matado. Ele sente o peso da sentença. Ele diz que dura este julgamento. Mas antes não continuar vivo, por onde vou andar? Irmãos, a terra era vazia. Ele disse assim, vou andar fugitivo, mas fugir de quem? A terra estava vazia. Aqueles que não têm Deus, olha, até uma batida de folha. Agora mostrei para vocês que eu não tenho iPad, né? Uma batida de folha. Até a batida de uma folha, para ele é uma tempestade. Ele corre do nada. Ele tem medo de tudo. Ele respira, mas está morto. Ele parece que está vivo, mas está morto. E Deus está dizendo aqui para Caim, esta dura é a tua sentença, esta é a tua sentença. E não morrerás, porque ninguém vai tocar em ti, porque te deixarei um sinal. Queridos, a vida é maior do que a morte. Porque a vida veio de Deus, e a morte é uma sentença para o corpo. Nascemos, então vamos morrer. Mas na verdade nós sabemos que o nosso Deus, que o nosso Cristo, ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Então a vida, ela é maior do que a morte. Abel já cria nisso pela fé. Abel já cria pela fé que ele tinha através de uma só promessa. Nós temos muitas promessas. Nós estamos recheados de promessa. Nós estamos cheios de conhecimento. Mas estamos errando de novo em detalhes e em erros tão primórdios, que se começam a partir, de repente, até deste estágio. Pensarmos que porque estamos aqui vivos no corpo, estamos também vivos para com Deus. Nós vivos para com Deus, nós temos que não simplesmente respirar. Não podemos simplesmente ser alguém baseado ao cronograma como Caim. Caim, ele foi movido pelo cronograma do sacrifício. Ele foi movido pela ordem do sacrifício. Ele foi movido pela instrução. O que ele levava a fazer alguma coisa era, olha, é preciso, Abel sacrificou, eu tenho que sacrificar. Meu pai deu uma ordem, contou a história do Éden, então eu vou ter que seguir. E a gente vai na formalidade, no cronograma, e a gente vai na técnica, e a gente vai seguindo estes passos. E na verdade, com estes passos, nós chegamos a sermos como aquela brincadeira de criança, né? Vivo ou morto. E a gente está vivo, a gente está respirando, mas a gente está morto na alma. O que mais nós encontramos nos nossos dias é pessoas dentro de casa que a mulher pode chorar, mas ele não sente nada. O filho pode pedir, mãe, pelo amor de Deus, faz alguma coisa. A mãe ouve e não sente mais nada. Filhos olham para os pais e vê pais em desespero, em agonia, sofrendo e fazem sofrer mais e não sentem mais nada. Nós estamos em um mundo em que as pessoas matam e fazem coisas terríveis, escondem a mão, e não estou dizendo de morte, de coisas violentas urbanas ou de cidades, mas tantas outras que nós vimos aí, como guerras e tanta maldade. Nós estamos observando pessoas que respiram, que estão vivas no corpo, mas estão totalmente mortas, como fugitivas, andando, buscando não se encontrar com a face de Deus, porque tem medo, mas nunca se arrependeram.
Nós estamos nos nossos dias com muitas vezes pessoas dizendo, eu não consigo mais sentir amor. Esses dias uma mãe me procurou e ela disse assim, olha, minha filha de 12 anos quer voltar para casa, mas eu vou ser bem sincera, eu não aceito, eu não quero mais. Eu quase morri do coração quando escutei isso. Eu disse, eu tenho uma desta idade, como ouvir uma palavra tão forte como esta? As pessoas estão caminhando por Blumenau. As pessoas estão caminhando no Brasil. As pessoas se movimentam. As pessoas estão agalhando conhecimento. Estão buscando conhecimento. Mas estão errando nos erros primórdios. Elas estão pecando com o mesmo pecado da destruição. Elas pensam que avançaram tanto, mas estão regredindo a quilômetros, a milhares de anos para trás. Deus está solicitando, ó igreja, eu sou a ressurreição e a vida. Viver em Cristo é andar com Ele. Viver em Cristo é viver sentindo Ele. É viver fazendo que pessoas sintam Ele também. É ser como Ele. Quem sabe este peso maior, agora de Caim, era ter que olhar para a terra que um dia ele escolheu como profissão. Ele escolheu plantar, eu vou plantar. Tu cuida das ovelhas e eu planto. Ele escolheu plantar, mas agora, ele sabia que terra tem vida. Ele sabia que é jogar um grão no chão e não tem, ninguém segura a terra, ela manda a vida para cima. Olhar para a terra agora e saber que a sentença dele era exatamente essa. Você vai jogar grãos. Você pode jogar sacas e sacas de grão, mas ela não vai te dar força. A vida que ela tem, ela vai produzir para todo mundo, mas não vai produzir para você. É como se ele dissesse, o que adianta viver? O meu futuro acabou. A minha vida acabou. Irmãos, às vezes, literalmente, não funciona exatamente assim. Às vezes as pessoas estão mortas em Deus e parece que estão até, tão bonzinhos. Está indo tudo muito bem. Mas, na verdade, a terra em que Deus nos faz jogar a nossa semente e adquirir o nosso pão, ela é para aquele que é justo, para aquele que faz a sua vontade. E esta terra não é simplesmente esta terra literal, porque essa dá pão para todos. A chuva vem para todos e o sol nasce para todos. Mas aqui nós estamos vendo de uma terra particular que também é eu e você. Uma terra que produz aquilo que precisa produzir. Parece que nos roubaram às vezes toda a nossa paciência. Mas ele está dizendo, não, eu renovo a tua terra, eu renovo as tuas entranhas, eu renovo o teu interior, eu renovo a tua mente, eu renovo a tua vida. E você é fortalecido. Aleluia. Nós temos um cuidado diante de Deus. O nosso cuidado diante de Deus é saber. O nosso cuidado diante de Deus é saber que Ele produz a vida que necessitamos. Irmãos, esta noite nós poderíamos olhar para dentro daquilo que nós conhecemos. Eu não conheço a tua história, você não conhece a minha, mas a gente olhar para aquilo que eu e você olhar para aquilo que você conhece, eu olhar para aquilo que conheço. E vamos observar quanto eu e você conhecemos de pessoas que estão andando nesta vida. Vida, mas mortos. Parece que estão vivos, mas estão mortos. Eu e você, esta noite, podemos detectar diante de Deus e entender que nós estamos aqui para um fim. Acordar pessoas, despertar pessoas, anunciar o Evangelho, trazer salvação àquele que está morto, despertar vidas que estão aprisionadas. A prisão de Caim, ela não era atrás das grades. Ele se sentiu preso num mundo que nem habitantes tinha. Como explicar isso?
Como explicar um preso, alguém que está dizendo, eu não tenho como continuar vivendo? É demais o fardo que eu vou carregar. Mas que fardo era esse? Ele tinha um mundo para desfrutar. As pessoas estão assim. E nós estamos vendo isso. E foi por isso que Deus acordou e despertou ele antes da sua própria sentença. Mas eu e você estamos aqui, neste mundo, ainda com o poder e a unção de Deus nas nossas mãos, com um tempo presente que é favorável a chegarmos em vidas e em pessoas e despertá-las realmente à vida. Se Ele é a ressurreição e a vida, tem sim, tem mudança para pessoas que estão totalmente alienadas, mortas espirituais. Nós temos que nos alegrarmos quando um destes começa a viver novamente. Às vezes, eles estão dizendo, não sinto mais nada, mas de repente eles vêm com o testemunho. Olha, aquilo que havia se apagado dentro de mim começou a ressurgir. Começou a nascer, começou a brotar de novo. Quando um casal, muitas vezes, está tão distante um do outro, estão debaixo do mesmo teto, estão debaixo do mesmo lugar, do mesmo teto, estão vivendo juntos, mas o amor acabou. Mas eu e você, nós estamos acostumados a ouvir esses testemunhos na igreja. Olha, de repente, o amor nasceu de novo, ressurgiu. Ele está dizendo, olha, Ele vive em mim. Brotou de novo aquilo que estava morto. Aquilo que estava morto voltou a viver. Aquilo que não tinha mais esperança, agora tenho esperança. Jesus vive em nós. E Jesus vai viver naqueles que ainda precisam ser alcançados por mim e por você. Queridos, que Deus abençoe a sua vida. Que Deus guarde a sua vida. Que Deus guarde a minha vida, que Deus guarde as nossas vidas e as nossas casas, para que nós possamos cada dia andar simplesmente envolvidos com aquilo que Deus realmente nos chamou, viver uma vida em novidade de vida, viver a vida que Ele tem para nós, uma vida em abundância, uma vida em fartura, uma vida próspera, uma vida realmente alicerçada nele. Não podemos oscilar entre será que somos, será que não somos. Nós somos em Cristo vivos para produzir vidas, gerar vidas. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe. Muito obrigado, pastor, pela oportunidade, e eu agradeço poderosamente. Amém, glória a Deus. Meus irmãos, vamos se colocar em pé.